por que dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, nós precisamos aprender sobre depressão, ansiedade, burnout, TDAH, esquizofrenia. Nós precisamos aprender sobre saúde mental e penso eu que esse aprendizado, esse conjunto de habilidades, de conhecimentos, de conceitos é a habilidade mais urgente e importante que nós, líderes cristãos, temos de agora até a aguardada vinda de Jesus. O sofrimento mental vai ser o maior evangelista que mais vai trazer pessoas para dentro das nossas comunidades e nós precisamos aprender sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estou aqui com o Dr. Felipe Batistella, psiquiatra, homem de Deus, que vai nos instruir e nos mostrar como é importante e por que é tão importante que um líder saiba, tanto para o seu autocuidado, para cuidar das suas próprias emoções, do seu coração, como também como esse conhecimento pode salvar vidas, como dentro das nossas igrejas, conhecer fundamentos, conceitos, princípios, ter conhecimento, essa verdade, conhecer essa verdade também pode salvar, pode libertar, e não conhecê-la, desprezá-la, será muito prejudicial, como já foi, como tem sido ao longo de muito tempo, quando a gente não se debruça sobre esses temas. Dr. Felipe, é importante que um líder conheça elementos da psiquiatria e por quê? Olha, é extremamente importante. Tem alguns estudos que chegam a mostrar que quando alguém está com um problema de depressão, de ansiedade, algum problema psiquiátrico, uma das primeiras pessoas que esse indivíduo adoecido emocionalmente procura é o seu líder. Porque ele sabe que, infelizmente, o familiar mais próximo não vai dar acolhimento, talvez ele não vai poder desabafar sem ser julgado. Às vezes a pessoa nem sabe que é um problema de saúde, ou mesmo que saiba, até conseguir marcar uma consulta ali com um médico, com um psicólogo demora. Então é muito comum a primeira pessoa a ser procurada ser um líder da igreja, seja ele um líder de célula, um ministro, um pastor, um presbítero, um cooperador, ancião, por aí vai, um padre que seja. Então, assim, esses líderes são os primeiros a serem procurados. É a primeira porta que se bate pedindo ajuda. E até do ponto de vista assim, psicológico, o primeiro comando, a primeira fala tende a criar a base do conceito. É tipo o que você aprende quando você é criança. Se você aprender algo errado na infância, para mudar isso depois dá um trabalho muito grande. Então, se a primeira mensagem, o primeiro direcionamento que esse cristão receber for algo equivocado, olha que perigo que é para uma mente que já está instável ter o primeiro tijolinho, um tijolinho meio frágil, vamos dizer assim. Por isso que é extremamente importante. E também tem muitos estudos científicos que mostram que quando alguém, numa depressão grave, numa ansiedade, numa síndrome do pânico, ela encontra em um lugar, em um ambiente, a sensação de pertencimento, de acolhimento e de importância, isso diminui muito o risco de automutilação e suicídio. É extremamente importante, porque você vai ser uma das primeiras pessoas a ser procuradas e a tua atitude vai trazer um embasamento, uma estabilidade que vai proteger a vida dessa pessoa a ponto de evitar mortes, de trazer qualidade, uma luz para essas trevas mentais que é o que um transtorno psiquiátrico pode trazer para alguém. E a gente tem visto com uma frequência cada vez maior que cristãos, que homens e mulheres de Deus comprometidas com o Senhor, sérias, também adoeçam. E tanto quem já comunga da fé, já desfruta do contexto da fé, adoecidos, e também que pessoas que estão adoecidas venham para a igreja procurar refúgio, procurar auxílio, procurar ajuda. E eu
como médico, você também atendendo pacientes, percebo que grande parte dos sofrimentos que essa pessoa que está adoecida carrega vem de palavras que ouviram nessa primeira busca. Porque o líder, porque o pastor, porque o discipulador, o conselheiro não sabia o que era, e nesse momento de muita sensibilidade, onde está tudo muito friável, esse momento em que a pessoa ainda está tentando entender o que aconteceu, por vezes não tem um diagnóstico fechado ainda, receberam palavras que machucaram demais, né? Receberam palavras que feriram muito. E, ao mesmo tempo, eu atendo muitos pastores e líderes também, e uma boa parte deles diz o seguinte para mim: eu até entendo que hoje está aumentando a prevalência, a incidência desses transtornos, mas eu não sei também o que dizer. Eu não sei como ajudar. E, obviamente, a gente acaba usando alguns textos bíblicos que falam sobre aquilo, a gente acaba encorajando a orar, a ler a Bíblia, participar um pouco mais das atividades, mas falta conhecimento, recurso, por onde começar, o que fazer, o que pode explicar sobre um determinado problema, e falta esse tipo de conhecimento. Então, pensando que um líder está nos ouvindo agora e ele tem essa demanda que está chegando até ele, ele quer se preparar mais, ele quer estudar mais, ele quer entender isso, ele não quer ferir, ele quer ser cura como Jesus. Onde esse líder pode encontrar ajuda para saber mais? Haja vista que nos seminários teológicos, nas escolas de formação ministerial, geralmente não se ensina tanto sobre isso. Um líder cristão, ele precisa conhecer fundamentos de psiquiatria ou conceitos de saúde, conceitos que são acerca dos problemas de saúde, Dr. Felipe? Se esse líder, inclusive se você não for líder, um dos motivos de você estar aqui não é ao acaso. Deus tem feito um chamado diferente para nós aprendermos a ajudar pessoas, sem que a gente adoeça no processo. Exato. Então, para não adoecer no processo já é uma resposta. Exato. Quando você conhece como que uma doença psiquiátrica surge, você vai entender que não é do nada. Aí você vai aprender o que evitar. Então já vale a pena você aprender só para isso, no sentido de prevenção, para você não cair nisso. Principalmente se você, e às vezes você conhece algum outro líder, já manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha. Principalmente se você tiver na sua família pessoas com ansiedade, depressão, porque é genético. Isso vem uma predisposição. Mas como assim que essas doenças são genéticas? Entende o seguinte, genética é como se fosse uma mala, uma bagagem mesmo genética, e esse é o termo técnico, bagagem genética. Mas vamos pensar numa mala. Se você vai fazer uma viagem, e você sabe que essa viagem pode ter imprevistos, e você tem uma mala e você sabe que você herdou essa mala, alguém te deu essa mala de presente, e a pessoa meio que deu uma surrada nessa mala. Ela não é essas malas modernas de rodinha, ela é aquelas malas mais antigas, aquelas quadradonas, às vezes até presa por umas cordinhas ali, que a qualquer sem momento alça. E a qualquer momento pode romper e abrir e espalhar toda a tua roupa íntima, todos os seus pertences, tudo que é valioso. E você pegou aquela mala, deu para escolher o que você tem, e a viagem que você vai fazer, você sabe mais ou menos o caminho, você sabe onde você quer chegar. Essa viagem é o céu. O caminho é a sua vida. E a mala, essa bagagem genética, é o que você herdou dos seus pais, avós, por aí vai, foi passando. Então, se você olhar para a história da tua família e ver que tem muitos casos de ansiedade e depressão, tem grande chance de você ter dado uma mala que ela pode abrir nas primeiras tempestades que você enfrentar. Com você não? Que bom. Mas quem você cuida? Se a gente fizesse hoje um censo nas igrejas, ouso dizer que a prevalência
de transtornos psiquiátricos beira 40%. Porque, assim, a prevalência na população geral é mais ou menos isso. 15, 20% das pessoas ao longo da vida vão ter transtorno depressivo. 10 a 15% vão ter um transtorno de ansiedade, 4% um transtorno bipolar, 1% esquizofrenia. E assim, eu estou desconsiderando quadros isolados de insônia, fibromialgias, dependências químicas e por aí vai. Isso geral. Mas isso daí é lá no mundão. Mas imagina que a sua viagem, você está viajando numa terra e você é um forasteiro nesse mundo. É uma terra estranha. E você pratica princípios que não são desse mundo, são do céu. E está cheio de pessoas ao longo desse caminho para colocar obstáculos para você desistir. Então a tua viagem vai ser mais fácil querendo servir a Deus aqui no mundo ou mais difícil? Mais difícil. Mas eu tenho a ajuda de Deus. Mas e se a sua carne, se você não cuidar bem desse corpo, que é o templo para a habitação do Espírito Santo, o estresse que você passar, somado com a predisposição genética, somado com as ciladas, as astúcias do adversário, vão e podem te deixar doente. Ou quem você cuida doente. E essa pessoa, Johnny, vai acabar confundindo problemas emocionais com situações espirituais, tá? E vice-versa. Então, para você ter um discernimento até mesmo do que é espiritual, é importantíssimo você ter como líder, como alguém que quer ajudar pessoas, um discernimento emocional. Porque se você não tiver o conceito bem estabelecido, onde não tem conceito, tem preconceito. E uma das bases de um preconceito é a presunção. O que a Bíblia fala do presunçoso? Você quer, então, assim, deduzir, achar que você está fazendo certo porque ninguém te ensinou sobre isso e cair se arriscar a cair na presunção. Sabe qual que é o preço, muitas vezes, disso? A vida de alguém. Sim. Porque se você presumir que você está falando a coisa certa e não tiver, até onde não pode acabar sendo meio que cúmplice um pouco da tragédia. E é até interessante que a Bíblia ela fala da presunção, mas tem a questão da coragem, né? Que é a pessoa ser obstinada. Só que a diferença do presunçoso para quem tem essa raça de muitas vezes, na verdade não é nem raça, essa pulsão do céu de muitas vezes ir lá e fazer acontecer, é o princípio. Está dentro de um conceito, de um princípio bíblico, de um conceito que já Deus deixou a gente aqui na medicina entender. Então é por isso que você precisa aprender sobre psiquiatria, sobre saúde mental, para ajudar a si mesmo e outras pessoas nessa viagem que a gente faz aqui na Terra, a não ter as suas bagagens abertas, as genéticas, e mesmo que tenham, a ensinar essa pessoa a recolher essa intimidade, essas roupas, essas coisas preciosas, que não podem ficar expostas no mundo que jaz no maligno. Você vai ajudar elas recolherem as pessoas e conseguirem atravessar essa jornada da melhor forma possível e não se perderem nesse caminho. Sim. E uma coisa interessante também, você acabou mencionando, é que o líder também tem um risco aumentado para ele no processo de cuidar de alguém. Então, a prevalência aí em torno de 40%. Geral. Se a gente contar que a gente é um forasteiro nesse mundo, é até maior. Exatamente. E a demanda está lá. E muitos líderes estão adoecendo. Eu tenho sido procurado por muitos líderes adoecendo também, cuidando de alguém. Então, uma pergunta urgente para a gente responder também é essa: como é que nós nos envolvemos no sofrimento de alguém? Como é que nós cuidamos de alguém e não adoecemos? Então, é muito urgente que o líder também se preocupe com a sua própria saúde, né? Que ele conheça não apenas para ajudar, mas que até para ser verdadeiro, que ele conheça aquilo para que ele usufrua daquilo também, para que ele entenda daquilo também. Como é que um líder pode cuidar da sua própria saúde mental e o que ele precisa aprender também para que ele mesmo se cuide, para ele não adoecer? Olha, isso é fundamental, porque algumas pessoas acham que por ter Deus na vida, e eu tenho na minha também, tá? Creio em Deus,
nada de ruim vai acontecer. Não, Deus me cura e tal. Até pode. Mas a gente percebe nas pessoas da Bíblia que tem muitos processos que acontecem que, a meu ver, na vontade de Deus, nem precisava ter acontecido daquele jeito. Por exemplo, o Jacó já tinha uma promessa que ia dominar sobre Esaú. E ele lá com a mãe dele deram um jeitinho para fazer aquilo acontecer. Estragou. E, sei lá, 20 anos lá, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para dar aquela arrumada. Então, quando a gente tem saúde mental, a gente tem mais condição de ajudar pessoas de viver aqui na Terra sem desvios de rotas. Então, Deus pode sim nos ajudar e ajuda, mas até onde Ele não quer que você tenha a iniciativa de saber o que é certo para fazer o que é certo e não se distrair nessa rota. Porque se você não aprender sobre saúde mental, até para atender alguém, para direcionar alguém, você pode acabar sendo atendido. E lembre, tua fé é em Deus, mas o teu corpo é de carne, a tua genética pode ser mais vulnerável. E tendo que ouvir tantas pessoas reclamarem tanto e agir de uma humanidade com empatia, se colocando no lugar, se você não souber gerenciar o seu tempo, saber o limite de até onde é você, até onde está na hora de indicar para um médico, para um psicólogo, você começa a carregar em você um fardo muito pesado. E até onde eu lembro, você também lembra que Jesus falou sobre o fardo? O fardo é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Então não precisa colocar peso demais nesse barquinho que é a sua vida, porque a tempestade muitas vezes nem é tão grande. Só que se você estiver levando a tua saúde do jeito errado, o teu barco, o teu corpo, ele pesa tanto que qualquer ondinha pequena que o adversário às vezes colocar na sua vida vai fazer você se sentir naufragando nessa existência aqui que Deus permitiu na Terra. E como melhorar isso? A gente tem que ter um conceito. Tem formas naturais? Ensinamos sobre isso. Eu gosto muito de falar das armas da saúde. Quem não viu esse podcast, está salvo. Porque se a gente pensar armas da saúde, são 5 letras. A-R-M-A-S, armas. É como se fosse aquelas 5 pedrinhas que lá Davi pegou lá no riachinho para derrubar o Golias. E na saúde mental, a gente pode sim pensar que a depressão muitas vezes ela se levanta na vida de alguém, como um Golias, a ansiedade, o pânico, o transtorno bipolar. E se você... Quem derrubou o gigante, eu creio que é o poder de Deus. Mas eu não creio que Davi nunca tinha rodado aquela funda. Nunca tinha treinado aquilo no alvo certinho. Será que muito conhecimento do que ele estava fazendo. Na Bíblia está escrito que ele escolheu as pedrinhas. Então ele sabia o formato exato, tá, para chegar onde ele queria. Então ele fez a parte dele. Ele treinou, ele aprendeu, ele foi com prudência. E ele sabia que, fazendo a parte dele, ele estava em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje eu creio que aprender sobre saúde mental e saber as armas da saúde é você sair da sua casa para servir a Deus, sabendo que às vezes tem gigantes na sua vida que vão se levantar ou na vida de outras pessoas. E se você tiver essas 5 pedrinhas, você consegue ajudar gente que sofre a derrubar esses gigantes. E o poder de Deus prevalecer. Aí os gigantes, noções sobre alimentação saudável, relacionamentos, meditação, e eu falo muito dessa meditação que é a meditação de Josué, na palavra de Deus, bíblica. Meditação bíblica. De dia e de noite. Isso. Noções de atividade física para diminuir necessidade de tantas medicações, por aí vai. E sono de qualidade. E é possível você aprender como funcionam essas armas da saúde, de modo que você não adoeça no processo, diminua as chances disso acontecer. E mesmo se você já estiver doente, ou aconselhar alguém que está doente, diminuir a necessidade dessa pessoa dela ter que usar tanta medicação. Vai mais ou menos nessa linha. Então a gente tem que entender o conceito para escapar do preconceito, da presunção. E às vezes eu escuto, às vezes não, é relativamente comum nos ambientes religiosos, gente de Deus mesmo, por não ter aprendido sobre,
falar assim, olha, alguém desabafa, olha, irmão, irmã, eu vou orar por você. Tem problema orar? Não tem. Você deve orar. É o que você vai aprender sobre saúde mental. Não quer dizer que você não precisa mais de oração. Só que toma cuidado, porque às vezes se eu vou orar por você, tá, até onde não tá, tipo, aí não sei o que dizer para ele, então vou falar que eu vou orar. Sim. Mas se você tá aqui nos ouvindo, além de orar por ela, o que você pode fazer? Na parábola do bom samaritano, ele é diligente, né? Sim. Ele só ora para quem estava na beira do penhasco. Ou ele vai, pega, ajeita, leva para a hospedaria. Então, quantas pessoas não estão jogadas aí nas beiras da igreja, das ruas, das famílias, machucados emocionalmente? E Deus hoje está falando com você. Aprenda a conduzir para a hospedaria certa. Sim. Existem alguns curativos que a gente pode fazer de modo que a gente seja mesmo uma cópia de Jesus. Sim. E se ele falou dessa parábola, é porque ele espera que a gente aprenda a ajudar mais e também orar pelo nosso próximo. E eu acho que é dever do líder também fazer uma exegese não apenas bíblica, mas uma exegese cultural. É entender que mundo que a gente vive, quais são as doenças mais prevalentes do nosso tempo, porque quando a gente olha para as escrituras, havia um conjunto de doenças que eram próprias da epidemiologia da época. Lepra, né? Jesus lidava com a lepra, Jesus lidava com a paralisia. A cegueira provavelmente era catarata, né? A cegueira provavelmente catarata. Diabetes, que dava. Uma série de doenças eram próprias. Hoje, por exemplo, a gente quase não fala sobre lepra, apesar da hanseníase ainda ser um problema, mas as doenças mudam com o tempo. É verdade. E hoje, talvez, culturalmente falando, epidemiologicamente falando, se tem algo que, se Jesus viesse hoje, e ele vem na figura da igreja, né, o seu corpo, o corpo de Cristo, quais feridas ele lidaria? Quem estaria no poço de Betesda, esperando por uma ajuda, esperando por um milagre? Quem eram os feridos? Quem eram os doentes que o buscariam? Penso eu que, pelo que vejo e pelo que vemos de epidemiologia, de prevalência de condições clínicas, de doenças, hoje Jesus lidaria muito, e é o que a igreja deve fazer. E talvez eu me compadeço, e toda vez que algum paciente diz para mim, o meu pastor, meu líder disse isso, e é uma orientação que é equivocada, que é distorcida, que é errônea, dizendo não trate, não vá no médico, não faça isso, ou vamos apenas orar, porque o problema não é dizer vamos orar, vamos orar como um protelar de buscar ajuda, ou um impedimento a buscar ajuda. Todas as vezes que eu ouço isso, eu me compadeço de certa forma, porque eu sei que não é má vontade. Isso, concordo. Eu sei que não é maldade. Eu sei que muitas vezes, e a grande maioria das vezes, é falta de instrução. Até medo de não saber o que dizer, né? Exatamente. E na ânsia de ajudar, mas sem instrução, Sim. Eu acho que é mais ou menos o que Pedro fez quando ele feriu a orelha do Malco, certo, do servo do sumo sacerdote. A intenção era boa, usando princípio errado, uma arma, que até a Bíblia vai falar que a palavra de Deus é como uma espada, e eu acho que muitos líderes cristãos, usando a palavra de Deus, estão cortando a orelha de estão cortando o bem irmãos, e do mal, né? Estão cortando e estão machucando pessoas por boa vontade. Mas é um zelo mal instruído. Então eu acho que muitos líderes são zelosos. Eu não quando alguém me procura no consultório e fala, mas o meu pastor disse isso. Fora, cara. Para de tomar o remédio. E eu entendo o seguinte: a grande maioria, talvez até tenha algum mal intencionado ali no meio, porque pode ter em qualquer coisa, mas a grande maioria é zeloso, tem zelo.
só não tem a instrução correta, o entendimento correto, o conceito correto. E é muito urgente que a gente tenha esse coração, o coração do bom samaritano, que é uma representação do próprio Cristo, do corpo de Cristo, da igreja, porque muitos líderes vão olhar para as feridas, vão olhar para os doentes, vão olhar para aqueles que estão sofrendo de transtornos psiquiátricos, de transtornos mentais, vão seguir o seu fluxo e vão dizer, não se cuidou, não vigiou, vão dizer, olha aí que homem, ou que mulher de pouca fé, que não tem a devida responsabilidade para com a sua saúde, que não é tão temente a Deus assim, e vão passar de largo. E talvez esse seja o momento em que Deus está preparando a igreja para não passar de largo, para não estar distraída do que está acontecendo no mundo, para ouvir o grito que a nossa geração está fazendo. Porque, isso até digo no livro Divinamente, o texto de Romanos 8 diz que toda a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a igreja. A igreja é a resposta, a igreja é a revelação de Deus ao mundo, a igreja vai ser esse lugar onde os feridos vão procurar ajuda, e nós não podemos simplesmente passar despercebido, passar de largo, nós precisamos nos envolver. Os líderes precisam ser como um samaritano, que ainda que não tenham todo o recurso, eles têm o recurso necessário para fazer aquele ferido chegar em um lugar onde age o recurso. Ele precisa ter o básico ali, ele precisa ter o azeite e o vinho, ele precisa ter um cavalo, onde ele coloca o ferido em cima e leva até aquele lugar, né? Se ele não é o hospital, pelo menos é a ambulância, né? Exato. Se ele não é o hospital, ele é a porta. Leva, dica. Onde bate a ambulância, ele leva, ele conduz naquele lugar por amor, com o coração do samaritano. E o samaritano só fez o que fez porque ele sabia onde tinha uma hospedaria, ele sabia como usar o azeite, ele sabia como usar o vinho. Então ele tem um coração, mas além do coração ele tem a ação. Ele percebeu que sozinho aquela pessoa não ia conseguir. E faz sentido, porque dependendo do nível de gravidade de uma doença psiquiátrica, não adianta você pensar assim, mas porque ela não quer, se quisesse ela e faria. Não é assim. Não tá vindo nem na igreja? Tá vendo? Não quer ajuda. Um dos sintomas que você vai aprender da depressão, por exemplo, é avolia. Avolia é a perda da volição, que é a perda da vontade. Então, em vez da gente julgar quando a gente não sabe, se você entende o conceito que um sintoma possível da depressão é a avolia, você vai fazer, poxa vida, não é que ela não está com vontade de congregar. Alguma coisa estranha está acontecendo. Olha só como a gente muda a ótica, a visão. Então, em vez de você pensar que a pessoa está fraca na fé, você já vai, em vez de suspeitar mal, você vai pensar, alguma coisa está dando de errado. Vamos visitar? Vamos mapear? Você provavelmente não é, mas você conhece. Quem não conhece hoje em dia um bom médico, um bom psicólogo? A gente sabe. E se você parte desse princípio que eu te ensinei, que alguém pode nem estar tão ruim, não ter nem vontade, assim como o samaritano, você vai lá e pega a pessoa, não, eu vou até com você. Você falou do tanque lá de Betesda. E quando eu leio essa passagem, tem aquele outro milagre, onde os amigos levantaram, abriram a telha, o teto, e foram descendo devagarzinho para fazer chegar quem precisava no lugar certo. Exato. Você é essa pessoa que tem que aprender a manejar isso. Mas eles estavam na frente de Cristo, mas hoje Deus quer que nós sejamos uma Nós somos corpo de Cristo. Exato. Então, e o como fazer isso? O que você precisa aprender? Porque pode parecer fácil, mas não é a gente falar disso. É fácil para vocês falarem, mas na minha prática, lá onde eu moro e tal. Então, justamente para não só gerar essa consciência, nós sentimos uma pulsão no coração, nossa alma, que eu sou um, você é outro. Só nós dois, nós não conseguimos isso. Nós precisamos do corpo de Cristo e com a cabeça mesmo dele, de Cristo, para ajudar nossos irmãos que estão cegos por uma depressão, paralisados por uma ansiedade, às vezes
leprosos numa doença psicossomática que pega a pele, que pega a fibromialgia, uma dor terrível, que a gente poderia, entre aspas, comparar a mesma uma lepra emocional. Quando a gente aprende como que essas doenças funcionam, a gente consegue conduzir melhor e ser como esses amigos. Exato. E eu percebo também que Jesus, sempre que ia fazer um milagre, tinha um sentimento que o movia. Várias e várias vezes as escrituras dizem, e ele movido de íntima compaixão. E quando a gente conhece profundamente, a gente se compadece profundamente. Porque ninguém se compadece daquilo que ele não conhece. Ele nunca viveu, nunca conheceu, nunca leu sobre aquilo. Ele não conhece. E o texto de Isaías 53, quando diz que o servo sofredor, Cristo Jesus, o homem de dores, o enviado de Cristo, o enviado de Deus, ele sabe o que é padecer, só sabe se compadecer quem sabe sobre o padecer. E talvez por não entendermos sobre as doenças, a gente não se compadece como poderia. Pode ver que alguém, quando ele lidou com uma dor, quando ele enfrentou aquela dor, quando ele passou por aquilo, a hora que ele encontra alguém que passa pela mesma dor, ele tem outra atitude. É mais misericórdia. Ele tem muito mais misericórdia de uma dor que ele conhece. Eu não quero que você passe por algo que eu já escutei muito no consultório. Pastores, ministério, falando assim, doutor, eu aprendi do pior jeito. Você não tem noção quantas vezes eu falei para irmãos, irmãs que depressão era falta de ter o que fazer, era falta de ir na igreja, era falta de fé, isso, aquilo. Olha, sinceramente, doutor, eu tenho até que pedir perdão para esse pessoal. Eu falo, peça, tá? Então peça. Porque hoje eu aprendi padecendo. Aprendi na prática. O que é essa doença? Eu tô aqui. Vou fazer o que você falar para eu fazer. Demorou para eu vir com medo de ficar dependente de remédio, de atrapalhar a vida íntima com a minha esposa, com o meu marido. Demorou. Por um monte de preconceito, mas tá num jeito tão terrível. E eu tô aqui e reconheço que, em vez de ter julgado outras pessoas, eu deveria ter falado para vir num ambiente, nessa hospedaria ou em outra hospedaria. Então, eu achei muito interessante isso que você falou. Quem conhece se compadece. Porque se você não conhece, às vezes Deus tem tanto amor por você que Ele não quer que fique desse jeito na sua vida. Ele faz você, permite muitas vezes que você padeça. Forma. Então você quer compadecer por conhecer ou você quer padecer, sofrer na pele para compadecer e ajudar outras pessoas? E quantas curas não estão interrompidas porque o meio que Jesus usava para chegar até o fim, que era a cura, era a compaixão. Talvez muitas curas ainda não aconteceram nas nossas igrejas, muitas famílias ainda estão enfermas, porque ainda não foi gerada essa compaixão que vem do conhecimento, que vem da gente se debruçar sobre um determinado tema, sobre a gente conhecer. E até por isso, e nós estamos marcando nesse dia aqui, esse momento, essa aula, essa conversa, para responder a isso, porque tanto eu quanto você, nós estamos lidando com isso no consultório, no ambiente da igreja. Eu tenho ido a muitos lugares, a muitas igrejas para servir, levando palestras, conhecimento, instrução sobre essa temática, e essa dor está ecoando. Eu preciso saber mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso de instrução. E por isso nós preparamos um material respondendo a isso, porque entendemos que Deus nos colocou nesse lugar, Deus nos deu o conhecimento médico, Deus nos deu a experiência de atender, de estudar, enfim, de ter o privilégio e nós dois somos milagres, né? Você já contou a sua história, eu já contei um pouco da minha também. Nós dois fomos colocados por Deus dentro da medicina, dentro desse universo da saúde mental, e preparando também a igreja para falar sobre isso. E por isso preparamos um material para servir a igreja de fato, para servir líderes com
tudo que a gente sabe, com tudo que a gente pôde fazer para abençoar, para ajudar, para trazer conhecimento, para enriquecer, porque os líderes precisam. É algo que nos seminários teológicos não se tem material humano para ensinar. Deus deu essa graça à medicina, à psiquiatria. Tem graça de Deus lá dentro da medicina também. E também desconheço linhas acadêmicas direcionadas para ensinar isso. Sim, exatamente. E olha que dilema, né? Tanto falta nas formações cristãs, quanto falta formações seculares para ajudar quem atua nas igrejas. Sim. Então, assim, só que o método faz diferença, viu? Faz, total. Porque quando alguém fala para mim assim, doutor, mas eu demorei para vir porque eu tinha medo de ficar dependendo desses remédios. E se você não entender o princípio de um tratamento, a pessoa pode sim ficar dependente. Dá uma olhadinha lá nos teus amigos, né, os irmãos, as irmãs, às vezes até no próprio ministério. A quantidade de pessoas que usa aí um calmante tarja preta. Sim. É absurdo. Chega a passar de 50% da igreja que toma um clonazepam, um diazepam, um alprazolam, um flurazepam e tantas coisas aí. Só fora os Pidem da vida, né? Que não é tão ruim agora quanto. É outra. Mas se usar demais também, Zolpidem, Zolpiclona, por aí vai. É muita gente, é mais de 50%. Que são, assim, medicações que não deveria ser usada para insônia. E mesmo quando utilizadas em casos extremos assim de ansiedade, num curto espaço do tempo. Então você vai aprender, você precisa aprender. Eu já vou dar até uma noção. Existem os passos para, eu chamo de escalada sem calmante. Se você quiser diminuir a chance de precisar de um tarja preta, ou às vezes até usa, né? Conseguir escapar dele ou ajudar alguém não precisar de um tarja preta, porque os tarja preta, minha bandeira na internet é muito assim contra o mau uso do tarja preta. Quem usa um tarja preta, infelizmente com o tempo vai ter esquecimento, então problemas de memória, a atenção, o foco diminui. Imagina você pedindo para alguém ler a Bíblia, essa pessoa está viciada num tarja preta, num calmante, ela não consegue se concentrar. Então não é só uma questão de você ajudar na saúde, você vai devolver para a pessoa a capacidade de meditação bíblica, de crescimento na palavra de Deus. As coisas elas começam a convergir quando vai dando certo. Então, assim, é extremamente importante isso. E essa escalada sem calmante são passos assim para você conseguir sair do tarja preta e talvez num futuro não tão distante, até não precisar mais da medicação. E o primeiro passo é o mais importante, que é diagnóstico precoce e bem feito. A maior parte das pessoas que tomam tarja preta toma para insônia. Sendo que insônia quase sempre não é a doença, ela é o sintoma. Então, o que todo líder religioso, todo líder de igreja, de célula precisa saber é ter uma noção do diagnóstico das principais doenças. Não cabe a você a responsabilidade de fazer o diagnóstico. Isso é coisa da medicina. Mas como é gostoso, né? Quando a pessoa chega já sabendo, né, Jonathan? Sim. Olha, doutor... E às vezes é você que vai acompanhar essa ovelha machucada para a hospedaria, que é o consultório. E ela está tão mal que ela não vai conseguir relatar. Daí você vai relatar assim, olha, eu fiz lá o treinamento, é o que todo líder cristão precisa saber de psiquiatria. E eu não sou médico, tá? Eu não sou... Mas assim, pelo que eu aprendi, eu percebo que essa irmã, ela tá com avolia, ela perdeu a vontade de fazer as coisas, ela era uma das mais ativas na igreja, ela tá isolada, não perdia um grupo de oração, não perdia um culto, ela tá isolada agora. Eu percebi que assim, as coisas estão perdendo a graça para ela. Sim. Coisas que ela sempre gostou, como que alguém deixa de gostar de repente? Doutor, não é normal isso. Você imagina um líder conversando assim com a gente? Como facilitaria? Sim. Percebi que a tristeza dela está os 3 Ds do sintoma. Está desproporcional. Nem está acontecendo tanta coisa errada. Quando ela vivia lá no mundão, fazendo um monte de coisa, não estava assim. E agora que aceitou Jesus, que batizou, que converteu, e do nada vem essa tristeza. Então está desproporcional. E está duradouro, segundo o D do sintoma. Passou de 2 semanas,
sabe? E tá disfuncional, essa pessoa deixou de fazer o que fazia. Às vezes está te procurando para separar do marido, separar da esposa, porque acha que acabou o amor. Gente, muitas vezes não é o amor que acaba, é a saúde emocional. E a doença psiquiátrica, muitas vezes, ela interfere num desejo, nesse prazer que Deus deixou para a aliança. Dos fracassos espirituais e fracassos de famílias que eu tive a oportunidade de conhecer, quando você vai fazer uma autópsia disso, autópsia da morte espiritual, autópsia da morte da família, quando você vai analisar o que aconteceu, numa grande parte das vezes, o transtorno passou batido ali, não foi devidamente acompanhado, pessoa tratado. Coloca a culpa na igreja, Sim. no pastor, no líder, no discipulador. Sim. E não é de ninguém. São todos vítimas de falta de esclarecimento. Exato, exatamente. Aí, Oséias, como é que fala? O povo perece por falta de conhecimento. E sabe que eu acho interessante? Você falou que o método importa muito, né? E nós preparamos esse material focados para esse público e com um método que alcança de fato a linguagem do líder cristão, o nosso contexto eclesiástico, tentando entender a saúde emocional do cristão a partir da perspectiva de sua fé mesmo. Né? Como é importante a gente conhecer o contexto em que ele está inserido, como é a vida da igreja, para que a gente use o que a psiquiatria, a psicologia, a medicina tem, a ciência tem de positivo a nosso favor, servindo a partir da graça que Deus tem disponibilizado. E a gente preparou esse curso para líderes, que o meu sonho e a minha oração é que em todas as igrejas do planeta a liderança desse grupo, dessa igreja, dessa reunião, dessa comunidade tenha acesso a essa ferramenta, a esse conteúdo, porque eu acompanhei ali com você, criando junto com você, e como enquanto a gente estava gravando ali, eu percebia, poxa vida, se toda igreja soubesse isso, se todo líder soubesse isso, quantas almas não seriam salvas, quantos suicídios seriam evitados, quantas jovens evitariam ir para drogas, quantas drogadições, quantas famílias que seriam conservadas, quantos filhos que não teriam os seus pais divorciados, e quantas famílias que não seriam abençoadas, quantas pessoas saudáveis não dedicariam a vida a Cristo de forma muito mais plena, não seriam muito mais férteis no seu ministério, não produziriam muito mais. Então a minha oração é que de cada igreja, eu acho até que a gente pode encorajar isso, da liderança se reunir, assistir esse curso junto, numa sala. Verdade. A liderança treinar, então todo mundo vai assistir ali, fazer as aulas junto, de repente ter um momento de discussão para discutir aquilo, para capacitar. Muitas igrejas têm me procurado falando assim, vem aqui capacitar os meus obreiros, para os líderes, para lidar com essa demanda. E eu não consigo, nem você. Somos um só. Ir em todas as igrejas para isso. Nós não vamos conseguir fazer isso. Mas esse curso, ele pode chegar, esse material, ele pode chegar em todas as igrejas. E essa é a minha oração, é que você, ainda que você nem seja um líder, você pode dar de presente, você dá de presente para a liderança da sua igreja. Você traz a liderança da sua igreja para participar. Todo mundo tendo acesso a esse conteúdo. É um curso, fala um pouco do curso, do que tem lá, para o pessoal poder ter acesso e saber quanto isso vai abençoar seu ministério, quanto vai abençoar a sua vida. Assim, nós fizemos na forma de aulas rápidas, 10, 15 minutinhos, porque eu acho assim que nem sempre você consegue parar 1 hora, 1h30 para ver o vídeo. Uhum. Então, se você quiser escolher aulas assim pelos temas, ansiedade, tratamento de ansiedade e tal, você sabe que enquanto você está escovando o dente, enquanto, sei lá, pode até escutar aquilo enquanto está dirigindo, você consegue aprender. Uhum. Então são aulas rápidas, de repente, práticas. No contexto da igreja ali, da liderança, reúne ali em um momento na semana, assiste uma aula, faz uma discussão sobre aquela temática. Semana que vem, próxima aula. Não precisa ser algo que demanda muito tempo da rotina da pessoa, né? Exatamente. Então essa é uma facilidade. Você vai poder assistir esse treinamento, essas aulas, de qualquer lugar que tenha acesso à internet.
vai estar na plataforma da Hotmart. Então você adquire lá e você assiste. Dependendo do aplicativo, dá até para salvar e ver offline ali depois. Então é rápido. Por mais que nós sejamos médicos, a gente gosta dessa linguagem simples mesmo. Então vai ser numa linguagem que você entende. Não vamos ficar inventando termo difícil. E vamos, inclusive, falar muito sobre esses aspectos teológicos e essas dúvidas teológicas que estão Isso é muito legal. Inseridas. Você vai perceber que tem embasamento bíblico para aquilo que a ciência descobriu hoje, mas já está escrito na palavra faz muito tempo, que vai te ajudar como líder até falar com as pessoas, né? Porque tem gente que se você vem com a informação científica, a pessoa vai para trás, mas se você dá o embasamento bíblico, a pessoa aceita, então isso traz mais esclarecimento, é diferente, é uma admoestação mesmo. Exatamente. Né? Então, exatamente. E são módulos. Primeiro módulo, você vai aprender o que todo mundo precisa saber da origem, das causas de um transtorno psiquiátrico, de um problema de depressão. Como que surge isso? Como é que esse negócio de genética, epigenética, a gente explica de uma forma bem fácil. Doutor, eu gostei desse exemplo da mala. Tem outros exemplos cheios dessas figuras de linguagem, desses exemplos, para você aprender. É muito ilustrado, é muito didático. Exato. A sua didática é muito boa. A sua também, porque Deus é bom e nos ajudou a fazer isso. Aí tem princípios para um tratamento dar certo. Você sabia que se tratar certo e você ajudando essa pessoa no diagnóstico correto, tendo uma noção do problema e levando para o lugar certo, tem chance de cura. Sim. Tem gente que fala para mim, doutor, o senhor está me dando alta. E o maior problema que faz com que não haja cura é o abandono do tratamento antes do tempo certo. E muitas vezes, por falta de conhecimento de um líder cristão... Você já tá bom, para de usar esse remédio, senão você vai acabar viciando. Esse remédio tá te atrapalhando, para antes que você vicie. Então, no treinamento, Psiquiatria para Líderes Cristãos, você vai aprender a ter uma noção das principais doenças da psiquiatria, os principais transtornos. Então, fala um pouco das quais doenças que a gente gravou. A gente vai falar sobre depressão, sobre ansiedade generalizada, as fobias, síndrome do pânico, medos de falar em público, esses tipos de ansiedade. E você vai aprender sobre transtorno bipolar, você vai ver que transtorno bipolar não é esse bipolarzinho que o povo fala na rua, que é um problema constante, que oscila. Terrível, você vai ter uma noção sobre isso. Você também vai ter noção sobre as dependências químicas. Eu fiz questão de pegar um módulo de um treinamento que eu dou para médicos e colocar para você, turma, eu não sou médico, mas talvez aí na sua igreja tem algum irmão ou irmã médica, que se assistir essas aulas vão conseguir aprender a tratar jovens, adultos, seja lá qual for a idade, vão ter uma noção de como tratar, prescrever, orientar, até a questão da psicologia, dar um suporte aí para a dependência química. É um bônus ali. A maioria dos lugares no Brasil que acolhem pessoas em drogadição, organizam e gerenciam clínicas para dependência química, são lideradas por líderes cristãos que precisam conhecer, que precisam saber como isso é feito, para fazer um trabalho não só na boa vontade, mas com competência também. Exatamente. Então, o módulo de dependência química tem toda essa aparelhagem de conhecimento que você pode... Muito rico. Colocar alguém que você conheça, às vezes não tem na sua igreja local, por ser menor, mas você pode chamar lá regional para fazer isso e daí espalhar esse conhecimento e ajudar o pessoal. Falamos também de problemas que tem pegado muito aí crianças, né? TDAH, hiperatividade, desatenção, memória, situações que atrapalham a memória, que melhoram a memória. Tem um módulo que é só sobre quadros psicóticos. O que é psicose? É quando a pessoa começa a escutar coisas que ela acha que é verdade, mas é uma falha do cérebro dela. E como que a gente diferencia isso de uma possessão? Estamos ouvindo vozes, vendo coisas. Isso, a gente dá noção. Você conseguir até ter... para você ajudar a ter mais discernimento. Exato, é muito interessante. Você vai aprender. Será que é emocional ou espiritual essa voz que vem?
alucinação visual de estar vendo vulto, estar vendo coisas assim. Você vai aprender como que funciona isso, como que a gente direciona a pessoa que está com isso. Até porque tem igrejas que sofrem porque alguém lá tem isso, dá uns surtos na igreja, aí traz uma desordem no culto. E estão ali há 5, 10, 15, 20 anos sofrendo porque você não aprendeu que se você levar num médico e der os sintomas que essa pessoa tem lá, por parte deles, você já ajuda e toma um remedinho. Sim. Não é só oração de libertação que não funcionou. É porque, assim, é um problema que Deus já deixou a medicina para a gente usar. Sim. Você vai aprender sobre isso. Então, tem também noções da psiquiatria da infância, como que a gente ajuda nisso. É bem importante. A gente fala um pouco sobre autismo, a gente fala sobre suicídio. Prevenção ao suicídio. Tem ocorrido. Por mais que alguém queira fazer vista grossa, no sentido de negar, mas tem aumentado muito o risco, a incidência, na realidade, de suicídio nas igrejas. Tem muitos líderes, pastores, inclusive. E o suicídio da psiquiatria é diferente dos suicídios bíblicos de pessoas que vão representaria os 3% de situações que não tem a ver com um problema psiquiátrico. Uhum. Se a gente pegar Judas, próprio Sansão lá, foram por coisas assim que não são tão psiquiátricas assim. Sim, mas 97% dos suicídios tem a ver com transtorno psiquiátrico. Então, quer dizer, poderiam ser evitados. Até mesmo para aconselhar numa hora de tiver que fazer um funeral de alguém que passou por isso, se você entender o porquê, você consegue aconselhar melhor a pessoa que está de luto, confortar melhor a família e até mesmo orientar sobre como vai ser feito esse funeral ou não. Quantas pessoas que foram vítimas de uma depressão grave que não foi tratada e acabaram morrendo, se matando, e às vezes não tiveram um funeral porque foram julgadas como pecadoras, sendo que na verdade foram vítimas de uma doença que, se tivesse sido tratada, não teria feito esse cérebro achar que a única solução é a morte. Exato. Meninada se mutilando cada vez mais, você vai entender o porquê disso, como que a gente orienta. Então, tudo isso está no curso bem organizadinho, de forma muito bem estruturado, de forma prática, módulo por módulo, cada módulo com muitas aulas, mas todas elas muito didáticas e rápidas, muito diretas, sem enrolação. Não é para ensinar você a ser um médico ou um psiquiatra, mas é para ensinar você a ser terapêutico, a ser alguém, para ser um agente de cura na posição que você está. E a igreja cumpriu o propósito dela, de fato, que é ser esse lugar terapêutico, que é ser esse lugar de cura a serviço de Cristo, cooperando com a obra de Cristo, que é vida, e vida com abundância. Esse curso é necessário, e o Senhor conhece o nosso coração, sabe que a nossa oração é que, de fato, Ele sirva, Ele abençoe, Ele chegue onde tem que chegar, Ele seja um recurso, uma ferramenta da liderança cristã para usar isso tanto para conservar e para nutrir, para cultivar a sua própria saúde, para servir a igreja, para servir a Cristo com vida em abundância. A gente fala, inclusive, sobre burnout lá e sobre a liderança, como ela está mais suscetível, como os líderes estão mais vulneráveis e suscetíveis ao burnout também. Então, é muito importante que toda igreja, que todas as igrejas tenham acesso a essa ferramenta, a esse material, para ser mais habilidosa, para ser mais poderosa, mais eficaz na gestão, no manejo, no cuidado, até para conseguir diferenciar. Eu tenho recebido muito essa pergunta: como que eu sei o que trata num discipulado, que eu preciso lidar ali no gabinete pastoral mesmo, e como que eu sei o que é para terapia, como é que eu divido, como é que eu discerno isso? Como? Conhecimento. Se você conhecer, a sua sensibilidade vai ficar muito melhor. Não é para mandar tudo para terapia, tudo para o psiquiatra, mas também não é para você deixar de mandar o que precisa mandar e se frustrar porque muitos dos processos que você está fazendo ali acabam não dando o resultado que deveriam dar, o que você esperaria que desse. Então, é muito necessário que você faça isso.
Obviamente, queríamos eu e o Dr. Felipe ir em todas as igrejas e fazer esse treinamento, mas nós não conseguiríamos. E hoje o Senhor nos deu esse recurso, que é a internet, que é os cursos. E claro, tem um custo, porque tem tudo na vida tem um custo, tem uma equipe, tem material, tem plataforma, enfim, tem toda uma logística que precisa ser feita para o material chegar com qualidade aí até você, por isso tem custo, porém é um custo acessível e a igreja vai ser muito abençoada. Não é um custo, é um investimento que você vai fazer no seu ministério, na sua saúde e na saúde de todos aqueles que passarem aí por você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer a sua inscrição. O link está aqui embaixo. Na descrição. Você pode fazer agora. Nós vamos colocar aí no chat. Você pode fazer a sua inscrição. E eu tenho certeza que vai abençoar muito. Para quem fizer a inscrição hoje, para os 100 primeiros que fizerem a inscrição, a gente também vai dar alguns bônus. O curso do Dr. Felipe Batistella, que ele até mencionou aqui, o curso Armas da Saúde Mental. O Armas é bem interessante, porque eu vou falar dos principais... Eu até gosto de chamar ele também de saúde mental do Éden, do jardim. Não pensa no Éden só na parte do pecado. Tem gente que só lembra de Éden assim. Mas tem coisas que Deus deixou na natureza, plantas que têm poder medicinal, suplementos, vitaminas que se você souber usar do jeito certo, melhora muito sua saúde. E lá no Armas eu falo sobre isso. Então, é possível tratar quadros emocionais com isso? É possível melhorar bastante. É incrível esse curso, é incrível. Só por esse curso, só por esse bônus já valeria a pena. O curso. Vai falar lá sobre a alimentação, sobre esses superalimentos da saúde mental, sobre suplementos. É muito bom. Questão de relacionamento com a esposa, com o marido, que o pastor, o líder, tem que ser muito hábil em lidar com problemas, com conflitos no relacionamento, como nutrir, como regar os relacionamentos, meditação, atividade física, sono. No S tem a escada. A escada que o Dr. Felipe falou. Para você conseguir sair de um calmante. E dormir com saúde, dormir bem, igual Jacó, naquele sono na pedra, igual Jesus lá na tempestade, para você aprender a dormir bem. Também o curso Hábitos de um Líder Emocionalmente Saudável, que é um curso que eu gravei e que está riquíssimo também. É bom. Você assistiu também? Vai falar dos hábitos externos, hábitos internos e os hábitos eternos para proteger a saúde emocional. Eu sempre digo assim, para você cuidar bem de alguém, primeiro cuide de si mesmo. Esse treinamento seu é excelente. Exato, muito oportuno para esse tempo. Então você pode fazer a sua inscrição aí agora. Os primeiros vão ter esses bônus também. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. É um recurso extremamente necessário. Vai abençoar demais a vida da sua igreja e da sua família. Não é mesmo? Lembrou de alguém? Já manda esse vídeo para essa pessoa. A gente vai deixar. Manda para sua liderança. Líder, se você é líder, manda lá para o conselho, manda lá para essa equipe que lidera. De repente tem um presbitério, tem uma regional, tem uma liderança. Manda para todo mundo. Vamos fazer esse conteúdo e essa ferramenta chegar em todos os líderes cristãos. E se você ainda não é um líder, mas você é um cristão, você é um líder. É verdade. Você é um líder da sua vida, da sua família, e você precisa desse conhecimento. Claro que nós estamos falando aqui mais especificamente para você que já é um líder eclesiástico e um líder de ministério, mas se você é pai, se você é um filho, você é um futuro líder e você não precisa chegar lá e errar para aí você começar a buscar o conhecimento. Não precisa padecer, você pode conhecer antes. Então, é um curso para você também que, eu sou apenas um estudante, faça. Vai ajudar muito, você vai estar muito mais capacitado, preparado para lidar com o que vai vir pela frente. É isso, Dr. Felipe? Dê o primeiro passo. Deus preparou a oportunidade, faça a sua parte. Eu sei que você quer e pode transformar sua vida de outras pessoas. Aprenda. Lembra, não sei se eu
capítulo 2 ou 3 de Provérbios, que Davi discipulando Salomão, e ele fala, meu filho, se tiver que vender, invista em sabedoria, adquira isso. Não sabe vender tuas coisas não, tá? Porque tá muito acessível o treinamento. Mas é um provérbio que mostra a importância de a gente aprender a investir em conhecimento, porque esse conhecimento, Deus vê a nossa motivação, e eu creio que quando ele vê a nossa iniciativa de aprender, ele abre uma porta de sabedoria que só pode vir do céu. Por ver a nossa iniciativa de procurar conhecimento que ele já deixou disponível aqui na Terra. Sem dúvida. É uma ferramenta para potencializar o seu ministério, para que você seja muito mais eficaz e muito mais saudável naquilo que você está fazendo, possa cuidar da igreja de Jesus com muito mais zelo, mas não apenas com zelo, com entendimento também. Porque o zelo sem entendimento faz o que fez lá com a orelha do servo do sumo sacerdote. Acima de tudo, que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus por Cristo e por essa oportunidade que Ele permitiu da gente aprender juntos aqui. Amém. Amém. É isso aí, viu? Então fica aí o convite para você participar, faça isso agora mesmo e a gente se vê lá no curso Tudo que um Líder Precisa Saber sobre Psiquiatria, para ele poder liderar a igreja de hoje, para ele poder ser um líder que está alinhado com a vontade de Deus para esse tempo, para as dores da nossa geração. Deus abençoe, eu espero você lá no curso para a gente caminhar junto nessa jornada. Até lá. Um abraço. Abraço.